Nós estamos estudando, que fazer a memória das aulas passadas, ajuda a gente a compreender um pouco onde nós estamos. Nós estamos estudando nesse momento aí as heresias e os concílios que apareceram aí no século IV e século V. Vimos aí a questão de Nicéia e a heresia chamada heresia ariana. A heresia ariana foi aquela heresia que dizia que Jesus não era Deus, mas uma criatura, vamos dizer, a criatura mais excelente, né, que existia. Isso quem dizia foi o Padre Ário. E aí os concílios de Nicéia e depois o concílio de Constantinopla em 381. Esses concílios, então, vão por fim a essa heresia chamada arianismo. Por fim, no sentido, assim, vamos dizer, pelo menos condenou, porque a heresia vai continuar ainda por muito tempo. É difícil um concílio eliminar de uma vez uma heresia. Aí, então, vai aparecer outras heresias no século IV e século V. Vem sempre aquela pergunta: por que o século IV e o século V são tão ricos nas chamadas heresias? Na verdade, elas sempre existiram. Acontece que o século I, século II, século III e início do século IV foram períodos de perseguição da igreja. Ninguém queria, naquele momento, manifestar-se como cristão. Era perigoso ser cristão. Mas quando Constantino trouxe a paz religiosa, onde cada um podia manifestar a sua religião, aí sim os teólogos começaram então a expressar os seus pensamentos, expressarem, né, os seus pensamentos, no que acreditavam. E vamos lembrar aqui que o cristianismo é uma religião que está se construindo. O cristianismo não nasceu uma religião pronta, não nasceu com seus dogmas prontos, não nasceu com sua estrutura pronta. Isso vai levar séculos. Então a gente fala que pelo menos 5 séculos o cristianismo levou até ter essa cara que nós temos, vamos dizer, 80% do que nós temos hoje, foram construídos ou foram sendo construídos aí nos 5 primeiros séculos. E uma dessa questão está ligada à sua divindade. Não havia clareza do que era a Trindade. Quem é a Trindade? Não se tinha essa clareza que nós temos hoje. Inclusive foram os concílios que vão nos dando essa clareza. Jesus Cristo, ele é Deus? Ele é homem? Como isso funciona? Não se tinha essa clareza também que nós temos hoje. E o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Então, isso deu liberdade aos teólogos da época expressarem sua opinião, escreverem livros sobre isso. E quando a gente fala hoje que são heresias, hoje nós falamos que são heresias porque o concílio determinou. Mas antes do concílio, os concílios determinarem, elas não eram chamadas de heresias. Era uma pessoa que pensa diferente de mim, tá? Mas aos poucos, então elas vão se tornando heresias. E nós temos aí, já falamos nas aulas passadas, nós temos pelo menos 2 escolas teológicas que pensam diferente naquele período. A escola de Antioquia, na Síria, isso em relação à questão bíblica, em relação à pessoa de Jesus, tá? A escola de Antioquia e a escola de Alexandria, tá? Essas 2 escolas, elas são diferentes na interpretação do entendimento de quem seja Jesus. A escola de Antioquia, ela trabalha muito mais os aspectos humanos de Cristo, enquanto a escola de Alexandria, ela frisava muito mais os aspectos chamados aspectos divinos de Cristo. Então, uma heresia ou outra vai estar ligada ou a uma escola ou a outra escola. E ambas com os grandes teólogos. O fundador da escola de Antioquia aí está ligado à figura do Luciano. Esse Luciano, inclusive, de Antioquia, que foi aí o líder do Ário, né? Só para a gente lembrar aí.
Então é difícil. Enquanto a escola de Alexandria tem várias especulações, um que foi o Alexandre, outro que foi o Orígenes, então aí vários aspectos em relação a essa escola. Então a heresia ariana, ela é condenada definitivamente, pelo menos pelo segundo concílio de Constantinopla, no ano de 381, e estabeleceu aquele símbolo de fé, ou aquele credo que nós conhecemos hoje, chamado símbolo niceno-constantinopolitano, que nós, da Igreja Católica Apostólica Romana, pelo menos uma vez por ano, nós professamos, né, creio em um só Deus. Estamos começando agora, só fazendo revisão. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Deus, só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Deus de Deus, nascido do Pai antes de todas as coisas. Aí vai. Aquele credo grandão, ele é chamado de niceno-constantinopolitano. Ele, podemos dizer que ele é um credo anti-ariano, anti-uário, anti essa ideia de dizer que Jesus ele não tem a mesma natureza ou substância de Deus Pai. Tanto é que ele, no credo, fala consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai. Gerado, não criado. Jesus não teve uma criação. Ele sempre existiu como geração do Pai. Ele sempre esteve com o Pai, em toda a eternidade. Não teve um nascimento como nós, como as criaturas. Então, esse símbolo que eu falei na última aula, que ele foi até... A gente fala que ele foi assumido oficialmente em Constantinopla, mas podemos dizer que, na verdade, é muito possível que esse símbolo de fé fosse da Igreja de Jerusalém. E quem recomenda ele é até um bispo da cidade de Chipre, chamado Epifânio de Constança. Ele que vai orientar o concílio a usar esse símbolo de fé. Tá? E ele também, no segundo concílio de Constantinopla, no segundo concílio da Igreja, em Constantinopla, teve uma decisão muito importante, que foi colocar Constantinopla como a segunda cidade de mais importância. Depois de Roma, seria a cidade de Constantinopla, a cidade de maior importância. Tá? Essa foi também uma decisão muito importante nesse momento. Tá. Então aí nós temos os dois primeiros concílios da Igreja Unida. Tá? Agora vamos hoje começar a falar para quem comprou esse livrinho aqui, alguns aí compraram esse livrinho na Paulus, né? Lá sobre história das heresias, tá? Esse livrinho aqui, hoje nós vamos falar de uma outra heresia que vai ajudar, que vai criar, na verdade, um outro concílio, que é o terceiro concílio da igreja, chamado aí o Concílio de Éfeso, em 431. Falei para vocês que existem os 4 primeiros concílios da igreja foram muito importantes para definir a doutrina sobre, vamos dizer, sobre tanto a Trindade como também sobre Jesus Cristo, né? Os quatro primeiros concílios. Tanto é que nesse segundo concílio de Constantinopla, se eu vou demorar, estamos começando agora. Tanto é que nesse segundo concílio de Constantinopla ficou definido também o papel do Espírito Santo, porque os padres da Macedônia é ali na parte norte da Grécia atual, né? Macedônia. Os padres da Macedônia diziam que o Espírito Santo também era uma criatura, não era Deus. Como o Ário fez com Jesus, os macedônicos fizeram com o Espírito Santo. Criaram uma heresia dizendo que o Espírito Santo era criatura. E o concílio de Constantinopla, esse que nós falamos, pela primeira vez, toca no assunto Espírito Santo, que não existia nenhum concílio que tinha falado do Espírito Santo. Esse segundo concílio da igreja, em Constantinopla, vai citar o Espírito Santo e vai dizer que o Espírito Santo também é Deus. Até no credo, né, que nós rezamos em relação a esse concílio de Constantinopla, nós rezamos o seguinte, aqui, vou pegar a parte do Espírito Santo, tá? Deixa eu pegar aqui a parte do Espírito Santo, especificamente o que diz esse concílio aqui, para vocês verem. Creio no Espírito Santo.
Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai, o Filho é adorado e glorificado. Só podemos adorar e glorificar quem é Deus. Então, o concílio declara o Espírito Santo como Deus, tá? Então, de novo, eu creio no Espírito Santo, o Senhor que dá vida. Começando agora, Rafael, só fazendo a memória. Então ele fala: creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, portanto, o Espírito Santo é Deus. Então, se perguntarem para vocês quando o Espírito Santo foi declarado Deus pela igreja, lógico, é só declaração, porque a gente sabe que ele sempre foi Deus. Mas havia essa heresia que dizia, dos macedônicos, dos padres macedônicos, que diziam que o Espírito Santo era uma criatura. Então, o Concílio de Constantinopla, o segundo concílio da igreja, vai também declarar o Espírito Santo como Deus, tá? O Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado, só podemos adorar e glorificar quem é Deus. Ele que falou pelos profetas, então os profetas só puderam falar por causa do Espírito Santo, tá bom? Então, isso é muito importante para a gente entender um pouco essa realidade da Trindade. Podemos dizer, portanto, que o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla foram dois concílios que trataram de heresias chamadas heresias trinitárias, sobre a Trindade, sobre a questão do Pai e a sua relação com o Filho, do Filho e do Espírito Santo. Então, são dois concílios que combateram heresias como o arianismo, tá? Como aqui no caso, como a heresia macedônica, que fala que o Espírito Santo era criatura, dos subordinacionistas, que dizia que Jesus era subordinado ao Pai. Vocês veem que hora nenhuma fala isso, tá? Então, sim, foram dois concílios que combateram essas heresias chamadas trinitárias. A partir do terceiro e quarto concílio, nós teremos dois concílios que, o terceiro e o quarto, vão ser concílios que vão combater heresias cristológicas, que dizem respeito apenas à pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, o terceiro concílio de Éfeso, 431, e o concílio de Calcedônia, 451, depois vamos falar desse concílio, eles vão, então, tentar combater aí heresias que dizem respeito a Jesus Cristo. Eu estou lendo um texto do século IV, ele é de um bispo chamado Epifânio de Chipre. Ele vai dizer que o século IV foi um século muito profícuo, quer dizer, muito rico em debates teológicos sobre a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos debates, de muita gente importante, de muitos intelectuais cristãos e muitos teólogos importantes. Só para que vocês tenham essa noção. Então vamos agora falar. Eu sei que parece que o Rafael comprou esse livrinho da História das Heresias, então nós vamos hoje tentar entender como se chegou a esse terceiro concílio da igreja, chamado Concílio de Éfeso, no ano de 431. Concílio de Éfeso, o terceiro concílio da igreja. O primeiro aconteceu em Nicéia, que é uma cidadezinha do lado da antiga Constantinopla. O segundo aconteceu em Constantinopla, que era a própria capital na época, Constantinopla. E o terceiro na cidade de Éfeso, que ainda continua na Turquia atual, mas ali na região onde está o mar, tá? Onde estava o mar antigamente, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre como se chegou a esse concílio, qual foi a decisão desse concílio, né? E por que ele foi importante para a história da igreja, esse terceiro concílio em Éfeso em 431. Tudo está ligado ao nome de um bispo, depois se tornou patriarca, da cidade de Constantinopla, então uma cidade importante, né, que é a segunda cidade de importância, chamado Nestório. Nestório. Então podemos dizer, já adiantando para vocês, que o concílio de Éfeso vai combater a heresia chamada nestoriana, do Nestório. Nestório que foi bispo e patriarca da cidade de Constantinopla, tá bom? Esse concílio, como vocês estão vendo, ele é do século V. O primeiro e o segundo do século IV, o terceiro e o quarto são dos séculos V, tá? Por isso que eu falei concílios do século IV e V.
Vamos aqui tentar entender um pouco o que foi Nestório e o que ele proclamou que vai criar um problema para a igreja. Eu falei na última aula que até o século IV, século V, não havia um culto oficial a Maria, a mãe de Jesus. Não havia esse culto. Lógico que Maria era venerada, lógico que Maria era considerada uma grande santa, lógico que Maria era considerada como a mãe de Jesus, que ela era aí, depois de Jesus, a segunda pessoa mais importante, vamos dizer, do cristianismo. Isso aí era inegável, mas não existia um culto a Maria. Tá? Eu até produzi depois aí para vocês, a partir dessa aula que eu fiz, eu produzi até um vídeo aí dos 4 dogmas que a igreja foi criando em torno de Maria. Até postei esse vídeo para vocês, tá? Não existia, então, um culto a Maria. Até o século IV não existia esse culto. Parece que o primeiro que vai, então, dizer que é necessário aos cristãos venerar Maria, dirigir a Maria preces, vai ser a figura de um bispo da igreja chamado Gregório Nazianzeno. Ele é do século IV, início do século IV. Tá? Ele então vai pedir que se faça culto a Maria. Esse é o primeiro, pelo menos por escrito, é o primeiro documento que nós temos. E é interessante que quando você vai na Bíblia, é difícil criar um culto mariano a partir da Bíblia, porque os evangelhos não são muito favoráveis a Maria. Sempre que nós olhamos alguma passagem que está relacionada a Maria na Bíblia, é sempre de Jesus chamando a atenção dela, ou de fazendo alguma crítica a ela e aos parentes. Então, se você pega Mateus 12, 48 e 49, você vai ver aquela frase: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? A não ser aqueles que cumprem a palavra de Deus. Então, aqui parece que Jesus está abrindo mão da parte carnal dele e ressaltando apenas a fraternidade, vamos dizer assim, a fraternidade espiritual. Então, Maria aqui, ela é colocada, vamos dizer assim, dentro de um segundo plano. É como se dissesse assim: para Jesus o que importa não é a carne, para Jesus o que importa é a parte espiritual. Todos os que seguem a sua palavra são irmãos e mães dele. Tá? Então, a gente sempre vai. Quando Maria pede lá em João, filho, o vinho acabou, o que ele responde para ela? Mãe, o que tem a ver com isso? Ele dá uma bronca de novo em Maria. Então, se a gente for observar, os evangelhos parece que não são muito favoráveis a Maria para se criar um culto mariano. Tá? A não ser Lucas, onde Lucas vai apresentar vamos dizer, a encarnação do Verbo em Maria e ela manifestando sua fé, faça em mim segundo a sua palavra. Mas mesmo assim, o Lucas não elogia Maria por ser a mãe de Jesus. Ele elogia Maria por cumprir a vontade de Deus. Isso é muito interessante. Não existe um elogio de Maria por ser a mãe de Deus. Em nenhuma parte dos evangelhos, e mesmo do Atos dos Apóstolos, nós não vamos ver um elogio a Maria por ser a mãe de Deus. O elogio que Lucas faz é ela que é o fato de Maria fazer a vontade de Deus. Então era difícil de se criar um culto no século IV, um culto de Maria como mãe de Deus, porque a própria Bíblia não favorecia muito isso. Mas as coisas vão começar a mudar quando Santo Agostinho, que é também do século IV para o século V, ele escreve um livro. Quem quiser, depois eu posso mandar para vocês esse livro em português, tá? Tem na internet. Um livro chamado Sobre a Natureza e sobre a Graça. Santo Agostinho, sobre a natureza e sobre a graça. Essa é uma resposta que o Santo Agostinho dá aos seguidores de um monge chamado Pelágio, que é chamado de heresia pelagiana, que o Pelágio valoriza tanto o ser humano que ele fala que o ser humano não precisa da graça de Deus para nada, que basta a natureza humana para cumprir, para que o homem seja bom. O homem não precisaria da graça de Deus para que ele faça o bem, porque Deus já nos criou com todos os requisitos para isso. Essa é a defesa do Pelágio. O Agostinho não concorda com ele, e em resposta ao Pelágio, a esse monge, ele vai escrever esse belíssimo livro chamado Da Natureza e a Graça. Nesse livro, isso que é importantíssimo, pouco de vocês talvez saibam disso, nesse livro,
ele vai dizer que de todos os seres humanos, tá? Maria foi a única isenta do pecado original. Então, de todos os seres humanos que já existiram, né, ela foi a única preservada do pecado original. É engraçado que muitos padres falam sobre isso e nem citam a fonte, eles nem sabem de onde eles tiram isso. Então, é de Santo Agostinho. Então, se perguntarem sobre o nascimento de Maria dentro dessa questão que é um dogma da igreja chamado Imaculada Conceição, esse dogma é de 1854, de onde vem, né, o dogma da Imaculada Conceição, de onde está essa origem, né, desse dogma? A origem está em Santo Agostinho. Então, é Santo Agostinho que vai dizer que de todas as pessoas que existiram, Maria foi a única preservada do pecado original, justamente porque ela seria a mãe de Jesus. E nenhum ser poderia ter pecado e receber Jesus. Então, ela foi preservada do pecado original. E ela passou a vida toda dela sem pecado, tá? Morreu sem pecar. Maria, segundo Santo Agostinho, então está na fonte, é a única que não experimentou o pecado original de Adão e Eva, não foi transmitido a ela esse pecado, e também ela foi preservada durante toda a vida do pecado. A partir daí, a partir desse livro do Santo Agostinho, a visão de um culto mariano cresceu muito na igreja, tá? Cresceu muito na igreja, a tal ponto que em Alexandria teve um sínodo, não concílio, tá? Teve um sínodo da igreja de Alexandria em 430, quer dizer, um ano antes de Éfeso, Alexandria fez uma reunião, um sínodo de padres e bispos de Alexandria, e ali eles oficialmente criaram um culto de veneração e de devoção a Maria. Então, a primeira igreja do mundo que criou um culto de devoção e veneração a Maria foi a igreja de Alexandria, que é ali do lado hoje do Egito, tá bom? Foi essa igreja de Alexandria. Mas, mas é importante, o culto de Maria como mãe de Deus vai ser no Concílio de Éfeso. Isso que nós vamos começar daqui a pouquinho, tá? Falar sobre o Concílio de Éfeso. Esse concílio criou o culto de Maria como a mãe de Deus. Esse é outro dogma da igreja, tá? Maria Theotokos, repetindo os 4 dogmas que a igreja tem sobre Maria. Eu fiz esse vídeo, mas só lembrando para vocês. Maria virgem, ela concebeu Jesus da virgindade. O outro, Maria como mãe de Deus, que é isso aí que eu vou falar agora, Maria como a mãe de Deus. A Imaculada Conceição, Maria como nasceu sem um pecado original. E o último, a Assunção de Maria, Maria levada aos céus. Isso é de 1950, tá bom? 2 dogmas da antiguidade, 2 dogmas do mundo moderno. Quem foi Nestório? Quem foi Nestório? Nestório foi um patriarca de Constantinopla, colocado nessa sede patriarcal pelo imperador. Veja a interferência do imperador na vida da igreja. Eu falei para vocês que desde Constantino os imperadores começaram a interferir na vida da igreja. Então, o Nestório foi colocado na sede de Constantinopla pelo imperador chamado Teodósio II. Teodósio II. O Nestório, ele foi um patriarca que ele queria ser marcado na história como aquele que combatia as heresias. Ele combateu o arianismo, ele vai combater todos os chamados heréticos da época dele. Ele vai ter ele até fala para o Teodósio: me dê a igreja, me dê a igreja sem heresias, quer dizer, me apoie, que eu vou ajudar você na luta contra os persas, porque naquele momento o Império do Oriente estava na luta contra os persas. Se você me ajudar a eliminar os hereges, eu te ajudo a lutar contra os persas. Só para você ver, então, a relação de proximidade entre o Teodósio e o patriarca Nestório. Como é que estava a situação socioeconômica na época do Nestório?
O Império, já falei para vocês que o Império do Ocidente estava em crise, do Ocidente, tá? E do Oriente também não era muito diferente nesse momento, não. Então, sim, a gente percebe muitas revoltas de colonos, de escravos, invasões dos chamados povos germânicos, com uma diferença. Enquanto o Ocidente absorvia esses povos germânicos dentro do Império, os orientais, onde está o Nestório, procurava expulsá-los, tá? Isso é um dado importante aqui para a gente entender essa questão. Quando existe uma crise, eu já falei isso para vocês, quando existe uma crise econômica, social, qualquer tipo de crise, já falei isso para vocês, o Império tenta centralizar. E o Teodósio centralizou o Império em torno do cristianismo. Ele tentou unir a população em torno do cristianismo. O Teodósio II tentou fazer isso, tá? O Constantino também fez isso, só que o Constantino também usou o exército. O Teodósio ele se firma mais em torno do cristianismo. Ok. Vamos aqui então agora para a gente entender um pouco as teses do Nestório. O que o Nestório defendeu e que se tornou heresia? O Nestório, ele começa então a negar uma coisa que para ele era óbvia, que Maria pudesse ser a mãe de Deus. Por que ele negava? Ele dizia: Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe apenas do homem Jesus. Porque em Jesus tem duas naturezas, você sabia isso? Natureza humana e natureza divina. Então Teodósio dizia que Maria é a mãe do homem Jesus. Antropotokos. Antropo é homem, né? Tocos, mãe. Então Maria é mãe do homem Jesus. Ou também ela é mãe do Cristo, Christotokos. É também chamado de Christotokos. Mas ela não pode ser Theotokos. Theotokos é mãe de Deus. Por quê? Para ele e para nós, pensando como ele, seria óbvio que Deus, nenhum ser humano pode ser mãe de Deus. Esse é o argumento dele. Nenhum ser humano pode ser mãe de Deus. Tá? Deus é imutável. Então, ele dizia o seguinte, essa é a tese básica dele, que eu até comecei a falar isso na aula passada. Em Jesus tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Segundo vamos dizer assim, a tese teológica do Nestório, para cada natureza tem que ter uma pessoa. Se em Jesus tem duas naturezas, em Jesus também tem que ter duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina. Então, para o Nestório, eu vou devagarzinho para vocês entenderem isso aqui, parece difícil, mas não é não. Para o Nestório, Jesus tem duas pessoas nele, uma pessoa humana e uma pessoa divina, com duas naturezas. Natureza é a parte teológica. A natureza humana e a natureza divina. E essas duas pessoas a gente fala que não se misturam. Essas duas naturezas, elas não fazem comunicação, por Teodósio. Jesus humano é uma coisa, o Jesus divino é outra coisa. O Jesus divino, o Nestório dizia, o Jesus divino é o verbo, é o logos de Deus. O Jesus humano é aquele que nasceu na manjedoura, cresceu, fez xixi, fez cocô, bebeu água, comeu, pescou, né, teve frio. Essa é a parte humana de Jesus. Tá? Não havia, portanto, segundo ele, uma união das pessoas. Essa união que eu falo, quer dizer, essa comunicação. Entre o Jesus divino e humano, não havia essa união. A gente fala de união das pessoas, entre as duas pessoas. Para ele, o que existia era uma união moral. Moral. O que significa isso? Vou explicar bem devagarzinho agora. Quando o homem Jesus nasceu, filho de Maria, o verbo quer dizer, o divino, Deus mandou o divino habitar em Jesus, depois do nascimento de Jesus, não antes.
Então Jesus humano, é como se o Guto recebesse uma parte divina de Deus em mim, mas essa parte divina não sou eu, tá ficando claro? Quer dizer, eu sou humano, nasci humano, de uma mulher humana, e recebi de Deus um seu ser. O seu ser habita em mim, a sua, vamos dizer, uma alma divina habita em mim, mas não sou eu. Então, em mim teria uma parte humana e uma parte divina. Quem faz o milagre? Quem faz milagre? A parte divina. Quem sente sede? A parte humana. Então, para o Nestório, Maria foi a mãe apenas do homem Jesus. Do homem Jesus, no qual, ou em qual, ou no qual, habitou uma parte de Deus, chamado de Logos. Nós conhecemos na história teológica como Logos, como o verbo divino. Então, eu só posso dizer, o Nestor dizia, eu só posso dizer que Maria é mãe do homem Jesus. Maria é apenas mãe do Cristo. Cristo é o Messias, né? Do Cristo, mas não de Deus. Então ele batia o pé que Maria não podia ser a mãe de Deus. Até aí, isso, pessoal, isso era apenas observável ali na região de Constantinopla, tá? Então, para ele, Jesus nasceu normalmente, teve um mês, 2 meses, 3 meses, essa parte humana, ok? Não esquecer, não esquecer que o Nestório pertence à escola de Antioquia, aquela que tenta valorizar o aspecto humano de Jesus. Vamos lá. Aqui outro ponto, vou avançar um pouco mais nessa questão aqui. O Nestório dizia que é um absurdo, era, né, porque já faleceu, era um absurdo dizer que Deus sofreu na cruz. Deus não pode sofrer, porque Deus não sente nada. Deus é espírito. Quem sofreu na cruz foi Jesus. Deus não morreu na cruz, porque Deus não pode morrer. Deus não pode morrer. Quem morreu foi o homem Jesus. Deus é sempre eterno. Deus não pode morrer. Não se pode dizer que Deus ressuscitou, porque Deus sempre foi vivo. Deus nunca morreu para ressuscitar. Quem ressuscitou foi Jesus. Então, ele vai contra essas afirmações teológicas de que Deus morreu, de que Deus sofreu, de que Deus ressuscitou. Tá? Ele não aceita isso. Porque para ele, um Deus não pode nascer de uma mulher. Ok? Um Deus não pode nascer de uma mulher. Quando essas defesas teológicas do Nestório chegou em Alexandria, essas teses do Nestório encontrou um bispo e patriarca chamado aqui Cirilo de Alexandria. Cirilo era um patriarca rígido, um patriarca, vamos dizer assim, terrível na luta contra as heresias também. E, logicamente, o Cirilo começou a dizer que isso é um absurdo. Como é que um patriarca começa a dizer que Maria não é a mãe de Deus? Então começou uma guerra teológica, não é guerra de matar, não, é uma guerra teológica entre o Nestório, patriarca de patriarca de Constantinopla, contra o Cirilo, patriarca de Alexandria. Como eu falei para vocês, o Cirilo ele era duro, chegava a ser autoritário, até ambicioso, mas sabia defender essas questões. A partir desse momento, o Cirilo reúne um concílio, um sino na sua igreja e vai condenar, através de 12 teses, ele vai condenar o Nestório, em 430. Ele reúne a igreja de Alexandria e vai condenar 12 teses do Nestório. Não contente apenas com isso, as controvérsias continuam, e aí vai ser, então, convocado um concílio, aqui pelo imperador Teodósio II, tá? Na cidade de Éfeso. Nesse concílio, então, vão discutir se Maria é ou não Teotocos. Se Maria é ou não
a mãe de Deus. E aqui é um dado interessante, antes de passar para frente nessa discussão. Éfeso é uma cidade interessante porque Éfeso era, na época do Paulo Apóstolo, Éfeso era uma cidade que tinha uma grande deusa chamada Ártemis. O Paulo, inclusive, uma vez foi falar mal contra essa deusa, falar mal das pessoas que faziam imagens dela, ele teve que sair fugido da cidade, porque o povo queria matar ele, Paulo de Tarso, porque foi falar mal das imagens dessa deusa chamada Ártemis. Na cidade de Éfeso existia, inclusive, um dos maiores templos a essa divindade feminina. Por isso que Éfeso é interessante. Na mesma cidade que o cristianismo foi perseguido, lá no século I, é a cidade escolhida para dar um dos maiores passos do cristianismo, que é o de considerar Maria como mãe de Deus. Então, o concílio foi feito na cidade de Éfeso, o Nestório foi condenado, as teses do Nestório foram condenadas, embora o Cirilo tenha atropelado o concílio, começou antes de chegar às comitivas para condenar logo o Nestório, isso deu um rolo danado. O Papa reconheceu a condenação, porque esse concílio de Éfeso, o Papa não foi, mas mandou representantes. O Papa reconheceu a condenação do Nestório e de suas teses. Com muita dificuldade, o Teodósio, que era o imperador Teodósio II, imperador do Império Oriental, também vai condenar o Nestório, que ele mesmo indicou para a sede. Isso que é interessante, ele mesmo indicou ele para a sede, depois retira ele. E o Nestório vai passar, então, por várias cidades, vamos dizer assim, expulso. Na verdade, ele entrou no exílio. Então, ele vai passar pela cidade de Petra, depois Oásis, depois na Arábia, e por fim ele morre numa prisão do Estado Oriental, numa cidade chamada Panápolis. Tá? Ele vai morrer no ano de 450, o Nestório, e não se reconciliou e não se retratou. Ele morre acreditando nas teses que ele defendia, o Nestório. E aí, nesse concílio de Éfeso, o concílio reconhece que as duas naturezas, humana e divina, se comunicam. E define uma coisa que nós professamos até hoje. Em Jesus existe uma pessoa com duas naturezas. Jesus é único. Uma pessoa, único. Não existe dois Jesus. Uma pessoa com duas naturezas, a humana e a divina, que se comunicam. Por isso, Maria é sim a mãe de Deus. Tudo que Jesus fez foi plenamente humano, plenamente divino. Não se pode separar essas duas coisas. E o verbo não passou a coabitar em Jesus Cristo. Jesus nasceu já divino e humano ao mesmo tempo. Não é possível separar essas duas coisas. Tá? E aí o concílio, esse é um credo que nós não rezamos, interessante isso, mas foi um credo que foi feito em Éfeso. Eu vou ler para vocês, quem está com o livrinho, a página 134, quem tem um livrinho, né? Diz o seguinte, ele faz um pequeno resumo, porque o credo é grande, diz o seguinte: confessamos nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho único de Deus, Deus perfeito e homem, olha isso que interessante, Deus perfeito e homem perfeito, gerado antes de todos os séculos, gerado por seu Pai, segundo a divindade, e nos últimos dias, o mesmo por causa de nós e para nossa salvação, gerado da Virgem Maria, segundo a nossa humanidade. O mesmo consubstancial ao Pai, por sua divindade, e consubstancial a nós em sua humanidade. Então, Jesus tem a mesma substância de Deus, por causa de Deus, e a mesma substância da humanidade, por causa de Maria. Porque a união das duas naturezas, continua, porque a união das duas naturezas se realizou. Então, existe uma comunicação. E porque confessamos um só Cristo, um só Filho e um só Senhor. Nesse mesmo pensamento de união sem mistura, agora essa é a coisa mais bonita essa aqui. Confessamos a Santa Virgem Mãe de Deus, porque o Deus Logos se encarnou. Então Maria é a Virgem Mãe de Deus. Isso é, ela é Theotokos, ela é a Mãe de Deus. Isso é um dos dogmas também
da nossa igreja, tá? Por ser teotópico. O nestorianismo, mesmo assim, ele continuou, mas ao longo da história foi perdendo adeptos, mas hoje ainda podemos dizer que existem na Turquia e Pérsia ainda seguidores dessa doutrina do Nestório. São poucos, mas existe. Hoje, segundo a própria informação do livrinho aí, existe hoje cerca de 150 mil seguidores do Nestório, tá? O patriarca deles hoje está... o patriarca está no Kurdistão. Kurdistão. É uma região ali bem próxima da Turquia. Então ainda existem, né, nestorianos na Turquia e também na Pérsia. A maioria estão nesses dois lugares. Mas o número é inexpressivo, 150 mil seguidores dessa ideia. Terminamos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, porque na próxima aula a gente vai encerrar essa questão dos concílios, falando do concílio de Calcedônia, de 451. Então, muito bem. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Quem tiver dúvida, vai chamando lá. Um abraço a todos e todas. Fique com Deus.